Amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. No Natal, os textos bíblicos colocavam em evidência a escuridão e a luz. O nascimento de Jesus como um surgir de uma luz que dissipa a escuridão. O sim de Maria e de José possibilitando o surgimento dessa luz. E com a luz, a esperança e a alegria. Ainda hoje, percebemos muita escuridão na sociedade. Mas não só na sociedade, como uma realidade distante de nós. Encontramos escuridão também em meio às nossas famílias. O que encontramos ao olhar para muitas de nossas famílias cristãs? Ao olhar para essas famílias, percebemos que os anos de namoro nem sempre prepararam adequadamente para a constituição familiar. Muitos casais tiveram muito tempo de namoro, mas não conseguiram fazer com que esse tempo de namoro fosse, de forma adequada, um tempo de preparação. Durante a preparação imediata para o casamento, quais são as principais preocupações dos casais? O financeiro, o material e, sobretudo, a festa. A festa toma a atenção dos noivos e parece que a realidade sacramental fica em segundo plano. Ainda percebemos a fragilidade diante dos conflitos e das tentações. Com grande facilidade vemos os casais abrirem mão da sua família, do seu matrimônio, por conta de primeiros conflitos, primeiras dificuldades, primeiras tentações. A dificuldade da convivência e a incapacidade de dialogar. A pandemia colocou isso em evidência. O índice de divórcio foi o maior de todos os tempos. E o motivo que alegavam era muito tempo de convivência. Olha, então a pessoa casou para ser uma só carne com seu marido ou com sua esposa, e depois um problema torna-se tempo de convivência, muito tempo de convivência. Ou a imaturidade e a não adequada preparação para o matrimônio e para a família. Ainda o distanciamento entre os membros da família. Dentro de uma mesma casa moram pessoas desconhecidas. Você pode saber alguns dados, algumas informações, mas muitas vezes são pessoas desconhecidas. Esposos que não conhecem as esposas, esposas que não conhecem os esposos, pais que não conhecem os filhos, filhos que não conhecem os pais, irmãos que não se conhecem. Engraçado porque às vezes me deparo com pais que pensam conhecer os seus filhos e nem tomam consciência do grande distanciamento que existe entre eles. O individualismo, onde se deveria aprender a valorizar a vida comunitária. Lembro de uma festa aqui, de um evento que teve, uma mesa de plástico, 70 por 70, os pais e os 2 filhos, cada um com o telefone na mão, olhando o telefone. Nem quando se propõe sair para uma atividade, mesmo na igreja, em um tempo curto, conseguem conviver. Preferem conviver com o seu telefone, com suas redes sociais, com seus aplicativos. Fazem isso até na igreja, né? O pouco instante que tem antes da missa, não resistem a pegar o celular para olhar a rede social.
a sensualização das crianças e adolescentes. Ainda podemos pensar na pornografia e na masturbação como realidades que parecem estar naturalizadas dentro de casa. A esposa sabe que o marido é um viciado em pornografia, o marido acha que não tem problema nenhum, e vai vendo o filho seguir o mesmo caminho, e que parece também não ter problema nenhum. Adolescentes namorando, e os pais com liberdade de acolher o namoro dentro de casa, com vida sexual ativa, apenas adolescentes. Isso parece que não tem problema nenhum, porque, padre, a sociedade está assim, padre. Mas não é a sociedade, é a tua família, são os teus filhos. A dificuldade de permitirem ser moldados pela palavra de Deus e pela doutrina, moldado enquanto indivíduo, enquanto casal, enquanto família. Parece que os cristãos não estão se interessando em assimilar a palavra e a doutrina e perceber o que Deus quer para a tua família. Parece que não importa mais a vontade de Deus na constituição da sua família. É assim que, infelizmente, vejo tantas de nossas famílias cristãs. Por isso, vejo muita escuridão em lares que deveriam ser repletos de luz. Vemos um hábito pagão da sociedade demasiadamente infiltrando os nossos lares, penetrando nossas famílias, e parece que a presença de Deus, da sua palavra, é a realidade mais estranha que se tem a experimentar dentro de uma casa. Mas Deus escolheu a dedo um homem e uma mulher para construírem com eles uma família para Jesus, e fazer com que essa família fosse para nós um modelo, uma inspiração. E hoje, celebrando a Sagrada Família, convido a todos a olharem para Jesus, Maria e José, e permitir que eles inspirem você a ser pai, que eles inspirem você a ser mãe, que eles inspirem vocês a serem esposos, que eles inspirem vocês a serem filhos. Papa Francisco escreveu uma carta sobre o presépio, e eu trago aqui 2 fragmentos do número 7 dessa carta, um falando sobre Maria e um falando sobre José. Diz o Papa: Maria é uma mãe que contempla o seu menino e o mostra a quantos vêm visitá-lo. Ao anúncio do anjo que lhe pedia para se tornar a mãe de Deus, Maria responde com obediência plena e total. A sua resposta é para todos nós o testemunho do modo como abandonar-se na fé à vontade de Deus. Com aquele sim, pede a todos que obedeçam a palavra dele e a ponham em prática. Sobre José, diz o Papa: ao lado de Maria, em atitude de quem protege o menino e sua mãe, está São José, nosso padroeiro. Ele desempenha um papel muito importante na vida de Jesus e Maria. É o guardião que nunca se cansa de proteger a sua família. José foi o primeiro educador de Jesus na sua infância e adolescência. José, homem justo que era, sempre se entregou à vontade de Deus e pô-la em prática. José era o guardião. E hoje temos que proteger muitos filhos dos seus pais, que não conseguem guardar e cuidar da sua própria
família. Destaco algumas ideias sobre Maria e José com base nesse pequeno relato do Papa Francisco, com base também na Sagrada Escritura. O primeiro ponto que destaco é a castidade e o amor, mesmo sem sexo. Conseguiam se amar, mesmo não se relacionando sexualmente, porque o amor é muito mais amplo do que apenas o ato sexual. E muitos de nossos casais fazem com que a vida gire em torno do ato sexual, como se não fosse isso, não tivesse mais valor algum, a vida, a família, o relacionamento. A sensibilidade para perceber a vontade de Deus é uma coisa bonita, tanto em Maria quanto em José. E não só perceber a vontade de Deus, mas a coragem para colocar a vontade de Deus em prática. A disponibilidade para adequar a vida à vontade de Deus. E quando olho para as nossas famílias, que nem tem interesse mais em saber qual é a vontade de Deus, porque só importa a sua própria vontade, só importa o seu próprio planejamento. Sabe o que infelizmente eu vi muitas vezes já nesses dias depois do Natal? Padre, não fui à missa de Natal. Ouvi isso muitas vezes nesses últimos 3 dias. E quando justificam a ausência na missa de Natal, e o Natal deveria ter sido preparado durante todo o tempo do Advento, ou seja, 1 mês de preparação para celebrar com fé e com amor o Santo Natal. Mas diz, não fui à missa de Natal. E não foi por quê? Ou porque foi para a casa da família, era um pouco distante, ou porque a casa estava cheia de visita. Então você, com tantos horários de celebração, não podia sair 1h30 para você celebrar a Santa Missa e voltar para casa? Você que teve carro para sair da sua casa e ir para a casa de um familiar, mesmo que distante, o mesmo carro não serve para te levar à igreja? E estão falando isso com muita naturalidade. Uma família na Matriz, que também tinha casa cheia, recebeu como visita um familiar que era pastor, morava distante, e falaram então para o familiar: olha, vou à missa, se quiser fica em casa, se não quiser vai comigo. Não teve vergonha de demonstrar a sua fé, não teve vergonha de professar a sua fé. E qual foi a conclusão? O pastor foi para a missa e participou da missa conosco na Matriz. Atitudes de fé acompanha a figura de José e de Maria o tempo inteiro. É preciso que comece uma transformação em nossas casas, e essa transformação comece por você. Você que é filho, você que é esposo, você que é mãe, não importa, que comece por você uma transformação dentro da sua casa. Que você tome a iniciativa para amar, se você não recebe tanto amor quanto gostaria de receber. Não dá para ficar lembrando de desculpas: mas eu não recebi do meu pai, eu não recebi da minha mãe, e por isso tenho dificuldade. Não permita que as ausências do passado agora impacte a tua paternidade, a tua maternidade, porque o teu filho espera um abraço, espera um beijo, espera a presença tua. Então, tome a iniciativa de amar. E se você é filho e não recebe tanto amor quanto gostaria, ofereça o amor que você não recebe.
Porque muitos de nós adultos lembramos de nossos pais e um ponto que fica é: faltou carinho, faltou afeto, sobretudo dos pais. E você que é pai, que tem o seu filho talvez já adulto, 30, 40 anos, não importa. Abraça teu filho, beije teu filho, porque Deus te deu ele para ser o teu filho, para você guardá-lo, para você amá-lo. Tome iniciativa para manifestar carinho pelos membros da tua casa, mesmo que não tenha recebido. Eu não recebi tanto carinho quanto gostaria do meu pai, e nem recebi do meu padre da minha paróquia, que era um excelente padre, mas um pouco distante. E quando pensei como eu seria padre, eu pensei: vou ser um padre próximo e afetuoso, porque muitas vezes eu esperei esse afeto da minha família e não recebi. Quero oferecer o que eu não recebi. Tome a iniciativa de confiar. Crie ambientes em que possa ter confiança dentro de casa. Mas os casais têm celular com senha. Celular com senha. Porque o marido ou a esposa não pode ter acesso ao que tem no celular. Não pode? Se o teu celular tem senha e a tua esposa ou o teu esposo não tem a senha do teu celular, falta confiança dentro da tua casa. E não dá para construir uma família com base na vontade de Deus sem confiança. Se o teu marido ou tua esposa não tem a senha do banco, falta confiança na tua casa. Você não sabe quanto você ganha, quanto você gasta, falta confiança e transparência dentro de casa. Quando os filhos não confiam nos seus pais, porque os pais, com suas respostas prontas, nem escutam seus filhos e não sabem criar um ambiente em que os filhos possam então chegar para o pai e para a mãe e falar, sobretudo quando comete um erro. Tem pais que dizem: eu conheço plenamente meus filhos. Um iludido. Talvez seja quem menos conheça os próprios filhos. Eu falo sem erro. Eu sei muito mais de jovens de nossa comunidade do que pai e mãe, porque me empenho em construir um ambiente de confiança, em que eles possam se abrir, mesmo quando erram. E hoje, o relacionamento com nossos filhos, nossos adolescentes e jovens, precisam ser construídos numa dinâmica de diálogo e confiança. Ah, mas na minha época não era assim. Mas na nossa época era outra. Minha época tinha duas coisas que faziam eu confiar na minha mãe. Duas coisas. Primeiro, uma varinha de goiaba, e depois um chinelo havaiana. Essas duas coisas faziam eu confiar na minha mãe. E ficava 3 dias alanhado para não esquecer. Mas a relação hoje é outra. E a forma de cuidar é outra. A forma de amar é outra. Falta conversa. Falta diálogo entre os esposos, entre os pais e os filhos. Você é pai, ok. Você tem responsabilidade de educar os seus filhos, tudo bem, mas isso supõe o diálogo. Falta perdão dentro de casa. Quantas situações, às vezes pequenas, de dores, de conflitos, de divisões, que vão sendo guardadas e não resolvidas, e vão se acumulando no coração do casal, e a relação vai sendo desgastada. É preciso a capacidade de recomeçar muitas vezes. Então, olha para a tua relação conjugal, vê o que nessa relação precisa ser melhorado, potencializada, reconstruída.
Olha para a tua relação com os teus filhos e perceba o que precisa ser aperfeiçoado nessa relação. Não é tarde. Não desista. Você que é filho, olha para a relação com os teus pais. Ajude os teus pais a te entenderem. Ajude os teus pais a te amarem como você quer ser amado. Irmãos que muitas vezes não se falam. É preciso reconstruir as relações. Não adianta virmos para a igreja, celebrarmos a Eucaristia, entrar na fila da comunhão e estar com o coração cheio de separações, cheio de divisões, tendo a família, pessoas desconhecidas que não são amadas. Muitas famílias precisam de recomeço. Talvez a tua família precise de recomeço. Não perca tempo. Muitas vezes vamos a velórios e encontramos lá pessoas desesperadas. Já devem ter tido essa experiência de encontrar pessoas desesperadas. Geralmente essas pessoas foram pessoas que perderam tempo. São pessoas que deixaram de reconstruir, deixaram de recomeçar, pessoas que não perdoaram e agora vivem o desespero de não mais ter tempo para recomeçar. Não perca tempo de recomeçar, não perca tempo de reconstruir. Muitas relações familiares precisam de reconstrução, para que elas sejam aquilo que Deus quer, para que a vontade de Deus se manifeste na tua família, na tua casa. Ajude a sua família a tornar-se aquilo que Deus quer que ela seja. Ajude a sua família a assemelhar-se a essa família que Deus nos deu como modelo. Acredite na graça de Deus, que pode te transformar o teu coração e transformar a tua família. Que a mudança comece por você, e comece hoje, e comece agora, nesse nosso momento de oração. Assim seja.